Meu amigo, ao longo de uma temporada inteira, não tenho dúvidas de que você já ouviu algum comentarista de Fórmula 1 dizendo alguma coisa que você discorda totalmente e fala: esse cara tá falando. Pois é, acontece, nós todos estamos expostos a isso. E imagine você se você pudesse ter a oportunidade de anotar tudo que todo mundo diz e bater no final do ano para ver se o cara estava certo ou errado, hein? Já pensou? Hoje a minha proposta aqui no Primeiro Stint, eu vou trazer para vocês as maiores que eu falei esse ano e também as coisas que eu acertei, é claro. Então vamos se divertir um pouquinho, vamos fazer essa recapitulação aqui no Primeiro Stint. É como se fosse um Big Brother da vida real. Toda opinião que você dá fica lá, gravada, seja na rede social, seja na televisão, seja no YouTube. E hoje a gente vai ter a oportunidade aqui de explorar num vídeo um pouco mais divertido o que é que eu falei ao longo do ano, que se confirmou ou que não se confirmou, tá bom? Vamos começar por uma pergunta que eu tive de responder lá no papo com os meus amigos do Boteco F1. Aliás, um abraço para o Sérgio Siverli, em que ele pergunta: será que o Verstappen vai ser pressionado pelo Pérez? Será que o Pérez é tudo isso? Será que agora é que o Verstappen vai ver o que é bom para Tost de ter um companheiro rápido? Eu disse o seguinte: não vejo o Pérez como muita gente vê, assim, falar agora o Verstappen vai ver o que é bom para Tost. Não é assim também. Acho que o Pérez é um grande piloto, a gente já viu do que ele é capaz, pódios por equipes médias, né? A gente precisa respeitar o que ele construiu na Fórmula 1, mas nunca foi, como se diz, um championship material, né? E o Verstappen é. Então não dá para você dizer que um cara que é, ou pelo menos é apontado como championship material, vai sofrer com um cara que não é. Se sofrer, a gente precisa fazer um relatório no fim do ano sobre o tal do Max Verstappen. Aê, meus amigos, um acerto! Começamos com um acerto e isso é muito bom, mas agora vem a parte ruim, vem o erro. E esse aqui talvez tenha sido o maior erro que eu cometi ao longo desse ano, um erro de interpretação do que a gente viu nos testes. Eu me recusava a levar os tempos dos testes como uma realidade, e aí eu falei, no aquecimento da temporada de 2021, lá no programa Auto Mais. Solta aí. Agora, se você acompanha e gosta da Fórmula 1, você deve estar se perguntando, tá, legal, gostei, mas alguém pode ameaçar o domínio da Mercedes em 2021? A resposta, infelizmente, é não. Claro que pode haver um equilíbrio um pouco maior, uma equipe subir um pouco mais, outra cair um pouco, mas a Mercedes deve manter o seu domínio na Fórmula 1 com o Lewis Hamilton e com o Valtteri Bottas. Meus amigos, eu fui vítima do chamado sandbagging da Mercedes, né? Eu acreditei que era isso mesmo, que os caras estavam andando um pouco mais lentos lá nos testes do Bahrein, mas que na hora do vamos ver eles iam ser rápidos, iam dominar, iam ganhar o campeonato tranquilamente. O regulamento tinha ali criado elementos aerodinâmicos, mas não achei que isso fosse ser tão prejudicial à Mercedes. E que baita erro de avaliação, né, meus amigos? Nós tivemos uma temporada em que a Mercedes não foi dominante, pelo contrário, a Red Bull teve na maior parte do tempo o melhor carro, e os números do Verstappen mostram isso, né? Número de poles, número também de voltas lideradas. Então realmente essa aí ficou longe da realidade. Agora vamos trazer uma que eu gravei aqui no próprio Primeiro Stint, uma dúvida que rolava, né, quando o Carlos Sainz foi anunciado como piloto da Ferrari, e não outro piloto mais competitivo, como Daniel Ricciardo, por exemplo, e muita gente dizia, os caras levaram o Sainz porque vai ser mais fácil, ele vai ser o segundo piloto do Leclerc, e assim não vai ameaçar a posição ali do Leclerc dentro do time, a Ferrari não sabe trabalhar para dois pilotos, e é assim que vai ser. Eu avaliei da seguinte forma: Carlos Sainz chega para ser segundo piloto na Ferrari. Mentira! A Ferrari ainda não tem um primeiro piloto. Tudo bem que ela concorda sim que o Charles Leclerc é uma grande aposta de futuro, não por acaso ela renovou o contrato dele até 2024, mas ela ainda precisa de um líder. E os italianos, você sabe muito bem, eles são passionais. Eles vão com quem tá ganhando. Pois é, meus amigos, não estava tão errado assim, né? O Carlos Sainz chegou de igual para igual, chegou andando no ritmo do Leclerc e não foi segundo piloto esse ano. O Carlos Sainz esteve muito bem ao longo de todo o campeonato, é claro
que a Ferrari segue apostando muito no Leclerc, né, como seu campeão em potencial, mas não pode dar mole para o Carlos Sainz, tá claro isso, não pode dar mole para o Carlos Sainz. O Carlos Sainz é um cara que domina o ambiente, já fez isso lá com o Max Verstappen na Toro Rosso, né, foi um dos caras que, um dos poucos caras que ameaçaram o Verstappen dentro do ambiente de trabalho dele, e não duvido que possa acontecer o mesmo com o Leclerc, caso as coisas não se ajustem. Agora vamos buscar mais um erro aí que a gente teve durante o ano, uma avaliação incorreta da minha parte. Essa daqui foi no Supermotor e rendeu o maior número de haters ao longo daquele mês de março, quando eu avaliei as possibilidades do Nikita Mazepin na Fórmula 1. Olha, eu digo o seguinte: Mazepin é o que o Reginaldo Leme falava aqui na nossa transmissão, é o que a gente discute já há algum tempo. Não é um piloto ruim, mas por tudo o que aconteceu nos últimos meses na vida dele, toda a cobrança na internet, tudo que vem passando o Mazepin, a cabeça do cara vai embora. E aí já é estreante, já tem dificuldade, já precisa se adaptar, uma categoria nova, o mundo inteiro olhando, acontece isso que a gente viu, um erro, né, uma batida aí que vai complicar ainda mais as coisas para ele no fim de semana. Definitivamente não foi uma das minhas frases mais felizes, né? O Nikita Mazepin não é um piloto ruim. Mas também sem querer me explicar aqui, acho que vocês entenderam, né, o contexto todo ali. O que eu estava dizendo é que ele tinha conseguido os resultados para estar lá, né? Inclusive batendo pilotos que nós consideramos muito competitivos na Fórmula 2. Então, poxa, na Fórmula 2 ele foi melhor que esses caras. Então, se ele é tão ruim assim, a gente precisa olhar com mais atenção para os outros também. Então, foi mais ou menos isso que eu quis dizer, que ele tinha, assim, a capacidade técnica, a capacidade de piloto de estar lá, né? Não que ele fosse um bom piloto. Mas, enfim, quanto mais eu falo disso, mais enrolado fica e pior fica, né? Vocês estão vendo aí. Então, realmente, esse é um comentário que eu refletiria melhor antes de fazer e com certeza necessita de vários asteriscos aí nesse Nikita Mazepin, não é um piloto ruim. Para finalizar, vocês fizeram seus palpites ao longo do ano. Hamilton ou Verstappen? Vocês acertaram? Será que eu acertei? Eu fiz essa previsão lá com o meu amigo Lucas do Hora do Piloto e quando ele pergunta quem é que vai levar, essa é a resposta. E o Renan Henrique Câmara falou assim: Lewis Hamilton ou Max Verstappen, quem leva? Opinião de vocês. Campeonato, eu tenho achado que esse ano está para o Verstappen. Eu acho que o Verstappen vai aproveitar essa oportunidade que está sendo dada a ele da melhor forma possível. Poxa, meus amigos, pelo menos aí eu acertei, né? Obrigado, Michael Masi, pela graça alcançada. Tá aí, Max Verstappen, campeão do mundo, e eu vou levar essa para sempre de ter acertado o campeão mundial de 2021. Pessoal, quis fazer essa brincadeira de final de ano aqui com vocês, então trazer todos esses detalhes aí, né? Um pouco do que eu acertei, um pouco do que eu errei. Agradeço a quem me lembrou também de todos esses detalhes ao longo do ano. Mostra mais uma vez, né, o quanto nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito, todo mundo tem muita firmeza na hora de opinar uma coisa, né? Tanto nós aqui desse lado, quanto os fãs da velocidade, quanto quem curte aos fins de semana a Fórmula 1. E, na verdade, nós podemos estar redondamente enganados o tempo todo, assim como também vamos estar certos em determinado momento, né? O importante é que sempre se saiba que trata-se de opinião. Ela é sempre embasada, ela sempre tem dados ali à disposição para a gente analisar, mas, como eu disse, todo mundo vai errar, todo mundo vai acertar, e essa é a graça de ter essa troca entre o fã, o comentarista. É uma via de mão dupla, é uma via aberta. Hoje as redes sociais nos permitem isso, né? E eu agradeço principalmente a companhia de vocês aqui esse ano, e o ano que vem também teremos aí muitas opiniões para compartilhar, algumas que eu discordo de vocês, outras que vocês discordam de mim, mas o importante é que a gente leve isso sempre
numa esportiva e possa rir do que a gente errou e acertou ao longo do ano. E para finalizar, esse vídeo aqui está sendo gravado e vai ao ar no dia 23 de dezembro, então já deixo aqui os meus votos de um Feliz Natal a todos vocês, que a gente tenha muita paz aí, um momento de refletir e também de descansar a cabeça depois de um ano tão cheio e tão difícil para todos, né? Ainda passamos aí por uma pandemia, por um processo muito complicado, as coisas vão aos poucos voltando ao normal com algumas ameaças, mas de qualquer forma eu acho que o nosso alto astral, nossa positividade é o que faz diferença. Então fica aqui o meu grande abraço. Esse é o primeiro Stint, como você sabe, o seu novo jeito de curtir Fórmula 1.